Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 31/3/2026. E hoje nós vamos para Romanos, capítulo 1, verso de número 8. Nós estamos dando sequência àquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações através da Escritura Sagrada, né? Vamos então, diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Muito interessante a gente verificar aqui sobre o livro de Romanos. Aqui Deus está usando Paulo para falar a um status de autoridade máxima. Toda vez que Paulo se referia aos romanos, ele sabia sobre o fator não só da palavra enviada aos cristãos que estavam em Roma, mas do ambiente, do efeito de ambiência, também do estado dos destinos e direções de pensamento, intuições dentro de Roma, que se formavam em Roma. Em outras palavras, as Escrituras nos mostram quando a Bíblia fala que Deus ele envia uma palavra, Isaías diz, a palavra que sai da boca de Deus enviada, ela não voltará vazia, sem que antes produza o fruto pelo qual ela foi enviada. O que significa isso? Significa que Deus, quando ele vai colocar a palavra dele num ambiente, é para dar fruto naquele ambiente de acordo com o estado daquele ambiente. Então, quando se refere a Roma, mesmo quando a palavra de Deus está sendo de primeira instância direcionada aos irmãos de Roma, aquela semente, Deus conhece o lugar da terra. E a terra não é só o ambiente da igreja que estava em Roma. A terra é o ambiente de toda a estrutura, principalmente mental, filosófica, intelectual e espiritual de Roma. Deus sabia de que tipo era a frutificação que precisava acontecer da palavra no ambiente de Roma. Por causa do ambiente de Roma, ele escolhe a determinada palavra aos irmãos, porque é como escolherá o tipo de semente aos irmãos de Roma, porque aquela semente vai frutificar, e quando a semente frutifica da palavra, ela dá um resultado no ambiente, no caso ali referindo-se a Roma. Então, a palavra enviada não só aos irmãos de Roma, mas a Roma, trata muito tanto da parte histórica, como a gente vê, como o destino de autoridade e autoritarismo, né? Livro de Atos, que é um livro da direção do Espírito Santo na coordenação bíblica, ele coloca Atos antes e Romanos depois. Porque vem os evangelhos, aí vem Atos do Espírito, as ações do Espírito Santo. Você quer estudar sobre dons espirituais, ações do Espírito Santo, você verifica como que agia Atos. Atos, ações do Espírito de Deus no ser humano, depois que ele recebe os 4 tipos do Evangelho. Ele aceitou Jesus, recebeu os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí ele vem para as ações do Espírito Santo, Atos. E logo após, Romanos, que significa as atitudes do ser humano como autoridade. Os romanos e Roma sempre significou, tanto na época própria de Jesus, o Pai escolheu que as autoridades, aqueles que governavam como autoridade sobre o próprio Jesus, na época e na história que Jesus deveria chegar a essa terra, foram os romanos. Então, se eles foram, de certa forma, separados por Deus para uma certa manuseio de autoridade humana, um manuseio de autoridade física, da parte do conhecimento, de ciência, de toda a forma de estrutura e direcionamento humano, de autoridade, Deus se refere a Romanos não só no tempo do próprio Jesus, quanto no tempo de Paulo, quanto às mensagens que o Espírito Santo traz aos romanos sobre como ser um definidor, como ser uma autoridade. Qual a importância de ser, como já dizemos na última gravação de Romanos aqui do canal,
o bom cidadão humano, romano, celeste. Ou seja, não só a importância de ser uma boa autoridade, um bom definidor, um bom instrutor, mas aquele que não é só sábio aos próprios olhos humanos, mas aquele que deixa a autoridade de Deus e a beleza maior da vida, além da vida humana, tomar conta dele. Qual que é a beleza maior da vida, além da vida humana? É a beleza de Deus, a direção de vida de Deus, o rumo que Deus está construindo, instruindo, edificando o homem para os futuros acontecimentos dos planos de Deus nele, no homem. Deus tem planos para o homem de preparação, como estamos vendo em Provérbios. Não só aqui na terra, mas as atitudes dele estão preparando ele para uma vida eterna de instrução e habilidade de autoridade, de definições, que autoridade significa saber definir todas as coisas para um bom desempenho, seja qual for a área. Quando é exercitado o treinamento de autoridade, então o indivíduo ele é um bom cidadão no ambiente que ele está, no nosso caso, que nós somos no planeta Terra, estamos aqui, bom cidadão humano e um bom cidadão celeste, porque ele está debaixo de uma instrução de Deus divina, fora do planeta Terra, e estando vivendo e vivenciando essa estrutura de instrução divina, ele se torna uma autoridade maior do que apenas uma. Ele é uma autoridade de Deus, sendo de Deus a autoridade que ele tem é a máxima, porque Deus é o Criador, formador de todas as coisas, então ele vive a plenitude da verdadeira existência e definição, a plenitude de ser um verdadeiro definidor, autoridade. Então, esse livro ele fala sobre as direções da importância da máxima autoridade, que é legal ser autoridade para quem gosta, humana, naquilo que a pessoa faz, saber definir bem, desempenhar bem e auxiliar as pessoas a serem bem desenvolvidos, mas o melhor é ser autoridade mais do que, não é largando a autoridade humana, porque todos nós temos algo para cuidar da forma humana, né? Em alguma área a gente é autoridade. Mas não só isso, porém, junto com isso, nós temos autoridades espirituais. Temos autoridades em Deus, não só, eu quero, tem que ir para o lado espiritual, deixa eu procurar saber alguma coisa espiritual. Não, é ser autoridade em Deus espiritual, porém, naquilo que é em Deus, porque aí sim é uma autoridade máxima, completa, eficaz, aonde o ser humano consegue no trabalho dele de ser um referencial humano, autoridade, seja ela em que área for, bem desenvolvido, ele é completo com o auxílio de Deus junto com ele. Então, como que funciona? Paulo, do versículo capítulo 1, verso 1 a 7, chama a atenção dos romanos dizendo, ó, melhor que ser um homem comum é você ser da linhagem do poder de Deus e ouvir os poderes que há em Deus desde os profetas, depois no seu Filho Jesus, os poderes que há da ressurreição dos mortos, os poderes que há na inteireza, na santidade com Deus. Isso são graças, são poderes da fé que Deus veio acrescentar à existência do homem. E todos esses poderes acrescentados, o homem ele se torna ainda melhor, maior e a verdadeira e máxima colocação de posição que realmente ele é, aos olhos de Deus e a verídica e plenitude da essência. Agora, como que começa essa vida de poder de um bom cidadão humano, romano, celestial? Então, verso 8, que é o verso de hoje, a gente vai meditar, diz assim, ó, primeiramente dou graças ao meu Deus, Paulo dizendo, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeira coisa que Paulo fala, a vida de um cidadão celeste, uma autoridade que é terrena, mas ela também é uma autoridade espiritual, no bom exercício, ele é alguém que inspira, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, a todos
os que estão no exercício de influência dele, seja longe ou perto, porque em todo mundo é anunciado o fruto. O que é isso? É um estilo de vida onde a gente agradece, e a gente já falou sobre agradecimento aqui, num dos versículos selecionados dos nossos livros, que acho que é Tessalonicenses, que a gente não agradece pelas coisas ruins, a gente agradece pelo fruto bom. E a gente tem uma gratidão incondicional, mas também não é para ficar reclamando. A gente agradece de forma incondicional, é que Deus está presente, Ele vê todas as coisas. Então, nosso agradecimento é incondicional. Porém, as coisas ruins a gente não fica tendo vista grossa quando a destruição ela é real. Agora, aqui, o estilo de vida, e a gente viu naquele versículo de Tessalonicenses que fala sobre o estilo de vida do cristão, é viver lembrando das pessoas, não pensando nos defeitos, mas agradecer por aquilo que são as obras daquelas pessoas. Então, primeiramente, mesma coisa aqui, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo dizendo, eu sou uma pessoa que quando eu lembro de vocês, eu agradeço. Ou seja, aquele referencial que agradece aqueles subordinados que tem. O referencial que ama o ambiente que ele tem, que implanta a gratidão e que para ele realmente ter um bom desempenho, ele não pode pôr contenda no ambiente dele. Ele tem que aplicar o espírito de gratidão. Então, primeira coisa, a gratidão no tocante significa sobre todos vós, porque em todo mundo, em todas as áreas do exercício de uma autoridade, eu sou presidente, não sei, eu sou líder de uma empresa, vice-presidente de uma empresa, aonde for, ele tem que trazer o Espírito de Deus e a instrução da gratidão, mas não é aquela gratidão falsificada. Então, tem que ser uma gratidão por um bom trabalho, tanto da autoridade, como a gratidão por um bom trabalho do serviçal ou do subordinado. Sou grato a Deus, e a gente já viu que a palavra graça ela é tanto a gratidão como obras de manutenção, para gerar a própria gratidão. No tocante a todos vós, todo o ambiente de exercício daquele referencial, é anunciado a vossa fé. Definição. E é interessante porque a palavra ela funciona como um espelho. Ela fala tanto do lado do referencial, como do lado dos que estão sujeitos àquele referencial, àquela autoridade. O que esse versículo nos diz é que a gente precisa observar que a implantação da gratidão, ela não pode ser cega, ela não pode ser falsificada, mas ela tem que ser um estilo de vida do ser humano que ele, tanto como referencial, agradece pela vida de todos os subordinados, tanto todos os subordinados também vivem uma vida que agradecem as boas obras do referencial. E isso faz com que tanto o dever do referencial tem que ser de boas obras de graça, de manutenção, ele tem que saber cuidar direitinho de todos os subordinados, quanto o subordinado tem que ter boas obras de gratidão, de graça, de manutenção. Os subordinados têm que cuidar direitinho das autoridades. E aí a gente vai para um lado onde Paulo disse em outra parte que antes de qualquer oração dos cristãos, eles têm que orar pelas autoridades e fazer obras de gratidão às autoridades. Porque o que funciona é quando o estilo de vida de uma autoridade humana que recebe a ajuda de Deus celeste, ele começa a repreender a contenda e a ingratidão de qualquer área, de qualquer ambiente, de qualquer anúncio, de qualquer coisa, para qualquer referência no ambiente que ele está a qualquer pessoa. Então, ser um cidadão ético, um bom cidadão humano, romano, celeste, é quando começa a ter uma vida cheia de Deus a ponto de
ter tantas obras boas da parte do referencial e tantas obras boas reais, tanto do referencial como dos sujeitos, a ponto de gerar muita graça, muita gratidão, muitas obras de agradecimento e obras de manutenção em conjunção. Enquanto um povo ele não está grato e o referencial também não funciona. A manutenção real, ela precisa acontecer. Obras boas dos dois lados precisam acontecer. Unicidade, paz e gratidão precisam acontecer. O mexerico, a fofoca, a contenda, a má informação, fake news, né? A disseminação, a falsidade, as más notícias, o falatório mal de uma pessoa. Tem uma pessoa que aconteceu algo com ela 4 anos atrás, 8 anos atrás, e todo dia o nome dela, ela, né? Fala o nome dela 24 horas, quer dizer, tudo isso vai ruminando a ingratidão na sociedade. E quando começa a ruminar isso, não tem bênção de Deus, nem só para um governo, um trabalho passado, nem o presente, nem o futuro. Então, a primeira coisa para ser uma boa autoridade tem que ter a ajuda de Deus, e depois que a gente tem a ajuda de Deus, a presença de Deus, o estilo de Deus tem que estar no nosso meio. Qual que é o estilo de um bom cidadão, uma boa autoridade humana, romana, celeste? Ele começa a aprender de Deus sobre a graça e implantar a graça de Deus no exercício dele sobre os subordinados dele e ensinar os subordinados dele o que é a graça natural. Não é obrigação de ser grato, mas é a limpeza interna que nos faz viver uma vida onde a gente quer viver agradecendo com sinceridade. Como é que a gente vive agradecendo com sinceridade? Nós já vimos aqui nos versículos anteriores, você pode ver os devocionais que a gente teve até hoje, você vai entender todo o que o Espírito Santo está falando. Só existe gratidão se houver obras de manutenção, reais, trinas, espiritual, emocional e física. Se a gente não tem obra de manutenção real, não tem gratidão. Porque não é falsidade que Deus aceita. Se não tem gratidão real, o que acontece? Não tem o Espírito de Deus, a essência do Espírito de Deus que traz a gratidão entre as pessoas, e de verdade as pessoas recebem esse Espírito de Deus de gratidão, a ação delas traz paz, porque não é a ação só delas, é o poder de Deus de gratidão que gera paz no ambiente do reinado de uma pessoa. Então, como que a pessoa tem a paz de Deus no reinado? Eu sou autoridade, ganhei um cargo, agora eu sou presidente da minha comunidade, um exemplo, e como que eu consigo me exercitar até o fim do meu tempo com paz? Eu preciso ser sincero nas obras de manutenção diante da face de Deus. Por quê? Se eu estou trabalhando com obras sinceras, eu não estou negligenciando nenhum cuidado, principalmente diante da face de Deus, espiritual, emocional e físico, Ele vai enviar o espírito de gratidão e haverá paz no todo o meu exercício e qualidade. Se eu não exercito a sinceridade para com Deus da verdadeira graça, que significa manutenção real, não tem obras de gratidão. Então, o espírito de gratidão não vem e a contenda, ela dilacera entre o povo. E aí, todo o reino dividido, ele é subdividido, ele é como se ele fosse retalhado e cada dia mais espíritos destrutivos, eles querem acabar com qualquer obra de qualquer lugar, porque eles querem acabar com a humanidade. Então, dou graças a Deus, primeiramente, ou seja, eu trabalho com a gratidão, a manutenção, a completude de manutenção real, espiritual, emocional e física, por meio de Cristo. Cristo Jesus representa o cuidado de Deus nas obras da parte do setor físico, geográfico. Por meio de todo o cuidado na parte do setor geográfico, físico, em Cristo, porque não é para esquecer que tem que ser debaixo da orientação da palavra de Deus, de Cristo. Em Cristo, no tocante a todos, em conjunto, do lado, junto com todos vós, porque em todo mundo, então em todas as áreas, é anunciada a vossa fé.
a definição da palavra, o bom cidadão romano como autoridade, humano romano, celeste, aquela autoridade completa, tanto humana como agora com as instruções de Deus, é aquele que vive exercitando o anúncio, não só falar, mas praticar a fé, definição com a palavra de Deus. Então, Paulo começa a mostrar como funcionar, como que funciona a ajuda de Deus no exercício do referencial em ser autoridade, né? Ele precisa cooperar com o espírito de gratidão vindo de Deus e com obras de manutenções reais, espirituais, emocionais e físicas. Por isso que a palavra fala que nos últimos dias, por que isso a autoridade tem que prestar bem atenção? E os subordinados também em oração de gratidão às autoridades. O ambiente precisa ser grato, por quê? Por se multiplicar a unidade, o amor, ou seja, o cuidar, o manter de muitos, diz a palavra, se esfriará. Pela falta das pessoas de verdade trabalhar com manutenção plena dos uns com os outros, trina, espiritual, emocional e físico, o amor vai esfriar, porque é a falta do cuidado. Então, cada vez mais as pessoas não vão cuidar das outras com completude. E pela falta de cuidado vai se esfriar o próprio amor, o próprio cuidado, e com isso a iniquidade, a destruição, ela quer tomar o espaço. Que o Espírito Santo de Deus os guarde, que ele fale melhor aos nossos corações. O tempo foi estendido aqui, porque esse versículo realmente ele é muito importante. E aquilo que o Senhor nos dá, a gente tem que passar, deixar registrado. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.